excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as venderem. Trancar elas às 7 chaves. A gente vai falar do Banco do Brasil, com uma possibilidade de queda de impressionantes 30% no valor da sua cotação. O Banco do Brasil com o código de negociação BBAS3 na Bolsa de Valores brasileira, que rendeu 9.355% no período, contra apenas 662% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, apenas R$ 1.000 investidos na companhia teriam se transformado em mais de R$ 92 mil apenas pelo carrego da empresa, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. E mesmo se falássemos em um período mais curto, período esse de 5 anos, o Banco do Brasil ainda rendeu quase 130% contra apenas 45% do Ibovespa. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista pronta de todos os livros que você tem que ler primordialmente antes de começar a investir no mercado de capitais. Abaixo também livros de desenvolvimento pessoal que também podem te ajudar na sua jornada. E se de alguma maneira tudo que eu trouxer para vocês nesses vídeos esteja te agregando, não se esquece de se inscrever, é a sua maneira de contribuir com o canal e com o seu progresso. Recado de hoje extremamente importante, tá? Eu venho batendo nessa mesma tecla para o setor bancário e financeiro há muito tempo com vocês, sobre as mudanças no setor e os impactos para o acionista no curto prazo. Longo prazo não muda nada. Empresas excelentes e bem administradas continuam sendo empresas excelentes e bem administradas. O Banco do Brasil, ele não tem muito segredo quando você olha para os números. Afinal de contas, ele vem crescendo ano após ano em seus lucros e principalmente no seu retorno. Ele alcançou incríveis 21,4, 22 arredondando. Ele tem um ROI hoje em pés de competitividade com o Banco Itaú, por exemplo, que é a empresa mais valiosa da América Latina. Não só isso, a gestão dele também vem fazendo um excelente trabalho no que diz respeito à redução de agências físicas. Esse daqui do último ano fiscal fechado, o Banco do Brasil fechou quase 400 agências. Nesse sentido, quem vem fazendo o melhor trabalho é o Bradesco. Obviamente, ele precisa buscar mais eficiência, uma vez que os resultados dele não estão nada bem, porém quase 400 agências para um banco estatal é um número muito alto. E em contrapartida, a questão principal desse vídeo, nós temos a questão tributária que roda em Brasília. Como eu disse, eu venho alertando isso cada vez mais para vocês, porém conforme o tempo passa, os estudos vão ficando cada vez mais aprofundados e a gente vai tendo números novos. Então o setor bancário ele pode ter um impacto com o fim do JCP na casa de 10%, o mais impactado será o de saneamento. Só que o Bradesco BBI ele tem uma nova perspectiva, porque ele pegou a mesma métrica que ele utilizou na Ambev lá atrás e agora ele espalhou para diversas outras empresas, tendo assim uma estimativa melhor do impacto percentual que cada companhia pode ter no seu valor de cotação. Estou falando agora market cap e valor de cotação na tela, aí no seu HB. Então vamos lá, acompanha comigo aqui em cima, abre aspas. No dia em que o governo federal publicou seu projeto de lei propondo o fim dos juros sobre capital próprio, em 31 de agosto, o Bradesco BBI divulgou uma pesquisa mostrando que os investidores da Ambev esperavam uma queda potencial de 20% nas ações da companhia. Primeiro comentário aqui e a gente já volta sempre. Eu já trouxe para vocês em vídeo do Santander, do Itaú e do Bradesco que dentro dos meus números e dentro dos meus estudos, esse impacto do fim do JCP, ele não está nas ações. Muitos analistas e pseudo-investidores, me atrevo a dizer, eles dizem que tudo isso já está contabilizado dentro do valor hoje de cotação, mas não está. Eu venho trazendo alertas para vocês. Acreditem ou não, isso ainda vai haver um impacto grande quando isso for de fato assinado. Nós sim teremos uma variação muito maior nas empresas impactadas. Então, continuando. Uma perda na casa de 40 bilhões, considerando seu atual valor de mercado acima de 200 bi. A cifra, aliás, é próxima do que as 6 maiores pagadoras de JCP do Brasil podem perder também, algo em torno da casa de 170 bilhões. Com base nos estudos do Bradesco BBI, os analistas da Ágora estimaram o impacto negativo em dezenas de empresas. Eles pegaram as mesmas métricas e espalharam, fazendo os mesmos cálculos para diversas outras empresas. Seguindo aqui.
Segundo seus especialistas, os setores mais impactados com o fim do JCP serão o bancário, varejo, imobiliário e telecomunicações, cujas empresas se utilizam bastante dos benefícios fiscais no repasse de provento ao acionista. E é comentário rápido, de uma maneira simplista, só para você entender como funciona essa dinâmica. As empresas se utilizam do JCP como um artifício fiscal. Ponto 1. Uma vez extinto isso, esse benefício fiscal deixa de existir, uma vez que a empresa vai ter uma carga tributária maior. E uma vez que você também pode ter uma carga tributária maior, isso decorre em um risco maior para o valor das ações. Você tem maior tributação, você tem menor rentabilidade, aquela ação tem um risco maior. O que acontece? O mercado se ajusta, e o mercado geralmente se ajusta para baixo. E esse é o ponto principal desse vídeo. Empresas que mais pagam, abre aspas. O Banco do Brasil, por exemplo, seria um dos ativos que sofreriam o maior impacto, com uma perda de valor na casa dos 31%. Vejam, 31%, a gente está falando de valor nominal de cotação. Não estamos falando de 31% de tributação, não estamos falando de 31% de dividend yield, não estamos falando 31% de nada. Estamos falando de menos 31% de market cap. Market cap deriva de quê? Quantidade de ações e valor de mercado de ações em circulação. Estamos falando em menos 31% no valor nominal das ações. Então, por exemplo, na semana passada, o Banco do Brasil em sua máxima estava na casa dos 48, algo em torno disso. Então, se você colocar menos 31%, de acordo com a análise deles, existe a possibilidade do Banco do Brasil voltar à casa dos R$ 33, quando isso for de fato aprovado, quando isso de fato entrar em vigor. E só continuando, segundo a Ágora, a Ambev, Petrobras, Semig, Copel e Itaú também teriam reveses importantes em suas cotações. Essas empresas estão entre as 10 maiores pagadoras de JCP, segundo o levantamento realizado pela Economática. A soma dos valores estimados de perda daria o resultado de quase uma Ambev. Quando eles falam quase uma Ambev, de novo, eles estão falando de market cap. E sendo assim, uma perda de 200 bilhões. 200 bilhões, número esse que eu peço para vocês gravarem, porque eu já vou falar lá na frente no gerenciamento de risco. Só que não é só Banco do Brasil. O Itaú, por exemplo, tem um impacto estimado na casa de 26%. Itu B3, por exemplo, que estava sendo negociado na casa de 23, 23,5%, se nós colocássemos 26,5% de impacto, nós teríamos Itu B3 sendo negociada na casa de R$ 17 em um período muito próximo. Então veja, as empresas vão ter um impacto de 30% a 40%? Não sabemos. Agora, se você já fosse inscrito desse canal, se você acompanhasse todos os meus vídeos, você saberia que para o setor bancário, quando eu estou falando dos 4 grandes bancos, eu já estimei para vocês um impacto de 20% nominal em todos eles. Nós ainda temos a ser contabilizado um impacto de 20% no valor nominal das ações, caso isso de fato passe na proposta que está, de maneira crua e sem nenhuma alteração. Que tipo de alteração nós poderíamos ter? Algo compensatório, aplicado agora, porém com uma curva de, por exemplo, 10 anos até que nós chegássemos de fato à extinção. Então, alguma maneira de compensar essas empresas por um impacto bilionário. Estamos falando de 200 bilhões em perda de valor de mercado para as maiores empresas da Bolsa de Valores brasileira. Isso não é bom nem para a sociedade. E com isso nós chegamos no gerenciamento de risco esse pessoal, individual e intransferível. Parte essa a mais importante para o investidor. Se você não faz, faça. Se você quer aprender a fazer gerenciamento de risco, se inscreve no canal. Então hoje eu comentei um pouco de Banco do Brasil para vocês. Obviamente está no setor bancário. E de acordo com as 6 categorias de Peter Lynch, ela é uma slow grower, já é uma blue chip que paga generosos e regulares dividendos. E ela obtém uma nota 4, portanto ela é uma ótima empresa, sempre lembrando que notas 3, 4 e 5 são boas, ótimas e excelentes empresas, respectivamente. Por que nota 4 e não 5? O Banco do Brasil costumava ser nota 5 para mim, sempre lembrando da minha tríade. São excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão. E nesse último ponto, o Banco do Brasil, a partir desse ano, deixou de ser uma excelente empresa. É imprescindível que vocês tenham em mente que o gestor do Banco do Brasil hoje é o gestor do nosso país. Portanto, mesmo que seus números sejam excelentes,
mesmo que operacionalmente e internamente eu tenha visto através dos anos o Banco do Brasil melhorar muito, o Banco do Brasil sempre foi o patinho feio dos bancos brasileiros. Por isso eu quero que vocês não se iludam. Esse dividend yield na casa de 2 dígitos. Eu sei que o investidor iniciante, quando ele olha esse indicador, ele fica com o olho brilhante. Mas atentem-se, os números estão bons sim, porém já está existindo e vai piorar cada vez mais a ingerência no Banco do Brasil. Eu já vivi isso com as estatais nos anos 2000. Eu já vivi isso com as estatais de 2010 adiante, onde as estatais brasileiras perderam 200 bilhões de valor de mercado com as pessoas que lá estavam, e não vai ser diferente dessa vez. Já foi mudada a lei das estatais, já tivemos ingerência do BNDES no Banco do Brasil para fomentar a PAC e a Argentina, e assim sucessivamente. Portanto, não obstante ao gerenciamento de risco, matéria principal do vídeo de hoje foi uma possível perda já calculada de 30% nas ações do banco. Minha opinião pessoal contra essa possível perda de 30% do Banco do Brasil. Se eu acredito que ela vai acontecer ou não em decorrência do fim do JCP, eu acredito que não. Nós sempre temos a contrapartida, maneiras compensatórias. No caso bancário, subir no custo de crédito e assim sucessivamente. Então esses 30% a 40% para o Banco do Brasil, eu não acredito, bem como eu não acredito para casa de 30% a 40% para nenhum dos 4 grandes bancos. Porém, eu venho trazendo para vocês que eu acredito para Banco do Brasil, Itaú, Santander e Bradesco algo na casa de 20%. Eu lembro que esse comentário que eu fiz foi no Santander ou no Bradesco. Bradesco na casa de 14%, Santander na casa de 12%, 13%. Se você tirar 20%, os dois bancos, por exemplo, poderiam buscar algo em torno de R$10 facilmente no curto prazo. Banco do Brasil, cotado a 48%, pode sim buscar facilmente algo na casa dos 40% baixo. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu não trouxe análise fundamentalista, onde eu sempre analiso os primeiros e primordiais itens que o investidor tem que analisar de cada ação. Não trouxe preço teto nem preço justo, mas eu achei de extrema importância reforçar a minha mensagem para vocês que eu ainda estimo uma perda na casa de 20% para as ações bancário-financeiras. E qual a única maneira de você se desvencilhar disso? É o longo prazo. No longo prazo, se você escolhe uma empresa excelente, tudo isso tem de ser compensatório. Aplicando a metodologia que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos das 3 chaves do sucesso: excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as venderem. Trancar elas, as 7 chaves, é a única maneira de você, investidor pequeno e individual, vencer na Bolsa de Valores. Hoje falamos sobre o Banco do Brasil e uma pitadinha de todos os outros bancos. Deixa no comentário quais são as suas perspectivas por setor, se tem ou não a empresa. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.